Você já se perguntou quantas oportunidades incríveis a dúvida já tirou da sua vida? Quantos sonhos você deixou escapar por não acreditar no seu próprio potencial? Hoje, eu quero te mostrar que tudo é possível quando você decide não duvidar, acreditar e agir. Neste vídeo você vai descobrir como a fé inabalável, a ação constante e a persistência podem transformar sua vida de maneira surpreendente. Prepare-se para se emocionar, se inspirar e sentir a força que existe dentro de você. Antes de começarmos, se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo que pode transformar sua mente e sua vida. Deixe seu like se você está pronto para assumir o controle do seu destino e comente aqui embaixo qual é o maior sonho que você vai começar a perseguir a partir de hoje. Porque a verdade é esta: o universo responde àqueles que acreditam, agem e persistem. Então respire fundo, abra sua mente e venha comigo nessa jornada de fé, coragem e conquistas. Imagine uma mulher chamada Clara, caminhando sozinha pelas ruas silenciosas de uma cidade que parece indiferente aos seus sonhos. A dúvida sempre a acompanhou, sussurrando: "Você não consegue, não é para você." Mas naquela manhã, algo dentro dela despertou. Ela lembrou-se das palavras de Napoleon Hill: "O que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode alcançar." Clara parou em frente a uma vitrine e olhou seu reflexo. Por um instante viu mais do que um rosto, viu possibilidades, viu força, respiração profunda, peito erguido, coração acelerado. Era o momento de decisão. Ela disse a si mesma: "Eu acredito no meu potencial ilimitado. Nada pode me parar." E então ela começou a andar, cada passo carregado de fé, ignorando os pensamentos que tentavam desacreditá-la. Cada desafio parecia maior, mas Clara sentia algo diferente, uma certeza inabalável de que estava no caminho certo. A cada passo, a dúvida recuava e uma nova riqueza, a riqueza da realização pessoal, começava a florescer dentro dela. Clara percebeu algo vital. Acreditar em si mesmo não era apenas esperança, era ação silenciosa, constante, determinada. A fé não pedia provas externas, apenas comprometimento interno. Ela sabia que o universo não negaria a quem ousasse crer e agir. Enquanto caminhava, uma pergunta ecoava em sua mente: quantas oportunidades eu já perdi por duvidar de mim mesma? Clara sorriu, sentindo que aquele era apenas o começo de uma jornada que mudaria sua vida para sempre. Clara acordou cedo naquela manhã, o coração ainda pulsando com a força da fé recém-descoberta. Mas ela sabia que acreditar não seria suficiente. A crença precisa ser acompanhada de ação, e ação constante. Napoleon Hill costumava repetir: "O conhecimento só se torna poder quando é organizado e aplicado." Clara sentiu o peso dessa verdade em cada fibra do seu corpo. Ela pegou seu diário, o mesmo que sempre guardara no fundo da gaveta, e começou a escrever. Cada objetivo, cada desejo, cada visão que surgia em sua mente precisava sair do pensamento e ganhar forma concreta no papel. Não mais promessas vazias a si mesma, não mais sonhos que se dissolvem na dúvida. Era hora de ação. Mas o caminho não seria fácil. Clara enfrentou sua primeira grande prova naquele dia. O mundo lá fora parecia conspirar contra ela. O telefone não tocava, os e-mails permaneciam sem resposta e a sensação de solidão apertava seu peito como uma corda invisível. "Por que ninguém me vê? Por que nada acontece?" ela pensou, sentindo o desânimo tentar se infiltrar. E então, em meio à frustração, veio a voz interna firme e inabalável: "O que você está esperando para agir?" Clara respirou fundo e percebeu que a ação não é sobre esperar o momento perfeito, é sobre criar o momento agora. Ela decidiu sair de casa e caminhar sem rumo definido, mas com um objetivo claro: encontrar oportunidades onde ninguém mais parecia enxergar.
Enquanto caminhava pelas ruas movimentadas, cada passo tornou-se um ato de coragem. Cada pessoa que passava, cada porta que se fechava, cada olhar de indiferença, era um lembrete de que o mundo recompensa apenas aqueles que insistem. Clara olhou para o espelho de uma vitrine e, com um sorriso firme, declarou: "Eu tomo ação imediata e consistente. O universo conspira a meu favor." Nesse instante, algo mágico começou a acontecer. A mente de Clara, antes dispersa e incerta, começou a organizar-se. Ideias que pareciam fragmentos começaram a se conectar. Ela percebeu que a ação não é apenas movimento físico, é disciplina mental, persistência emocional e fé profunda naquilo que se deseja. Napoleon Hill disse certa vez: "A falta de decisão é a principal causa de fracasso." Clara nunca mais permitiria que a indecisão a paralisasse. O dia avançou e Clara começou a tomar pequenas iniciativas, telefonemas, visitas, anotações, reflexões estratégicas. Cada gesto simples carregava a força de uma mente que acredita no seu poder. Mas o teste mais difícil ainda estava por vir: enfrentar a crítica e o julgamento daqueles que não compreendiam sua visão. Em um momento, uma pessoa próxima zombou de sua determinação. "Você está perdendo seu tempo. Sonhar não paga contas." Clara sentiu a dor da dúvida alheia tentando infiltrar-se, mas ela se lembrou da lição que aprendia a cada passo. Não é o mundo que determina seu destino, mas a força de sua mente e a coragem de agir. Ela fechou os olhos, respirou profundamente e disse em voz alta: "Eu sou capaz, nada vai me deter. Cada desafio é um degrau para minha grandeza." Aquela afirmação não era apenas palavras, era um pacto silencioso entre Clara e seu próprio potencial. A ação, naquele dia, tornou-se seu maior professor. Clara compreendeu que cada passo dado, mesmo em meio à adversidade, é um passo em direção ao sucesso. O medo recuava a cada iniciativa tomada. A fé ganhava corpo na força de sua determinação. A riqueza, não apenas material, mas a riqueza de poder realizar seus sonhos, estava se tornando uma realidade palpável. E ali, caminhando sozinha pelas ruas, Clara se tornou um exemplo vivo do que Napoleon Hill sempre dizia: "A ação é a ponte entre desejo e realização." Cada movimento seu transformava a visão em experiência, a crença em resultado, o sonho em vida. No final daquele dia, enquanto o sol se punha e as sombras da cidade se alongavam, Clara sentou-se em um banco e olhou para o horizonte. Ela sentiu algo que até então apenas imaginara: a sensação de controle sobre seu destino, a certeza de que a vida não é algo que acontece por acaso, mas algo que se constrói com coragem, fé e ação contínua. Pergunta provocativa ecoava em sua mente: quantas oportunidades você está deixando escapar porque não age hoje? Clara sorriu novamente. Ela sabia a resposta, e a resposta era a ação. Ação incessante, determinada, inabalável. E assim, o primeiro passo para transformar crença em realidade estava consolidado. Clara acordou cedo, novamente sozinha, mas agora com algo diferente. Uma determinação que queimava como fogo em seu peito. O dia anterior tinha sido um teste de coragem, ação e fé. Cada telefonema que não recebeu resposta, cada porta que se fechou diante dela, cada olhar de indiferença que encontrou, era agora uma lição e não um obstáculo. Napoleon Hill disse: cada adversidade, cada fracasso, cada coração partido contém em si a semente de um benefício equivalente ou maior. Clara refletiu sobre isso enquanto preparava seu café. A frase ecoava em sua mente com uma clareza quase dolorosa. Os problemas não eram inimigos, eram guias. Eles mostravam onde a mente precisava ser mais forte, mais criativa, mais audaciosa,
Mas ainda assim, a vida tinha um jeito de testar sua fé. Naquela manhã, ao abrir seu e-mail, Clara encontrou uma carta que quase a paralisou. Um projeto em que investira tempo e dinheiro havia sido rejeitado por um parceiro importante. O sentimento de fracasso começou a surgir, sutil, tentando corroer a confiança que ela construíra. Ela poderia ter cedido à dúvida. Poderia ter se sentido pequena, impotente, derrotada, mas em vez disso, Clara fechou os olhos, respirou fundo e repetiu silenciosamente: cada desafio é uma oportunidade. Eu encontro soluções onde outros veem problemas. E foi exatamente isso que ela fez. Clara começou a analisar cada detalhe do projeto, cada passo que havia dado, cada decisão tomada. Em vez de reclamar, ela procurou entender, aprender, adaptar. O obstáculo que parecia uma barreira agora se transformava em um mapa. Cada erro, cada recusa, cada contratempo era um indicativo de onde ajustes precisavam ser feitos. Enquanto caminhava pelas ruas, pensando no próximo passo, Clara começou a perceber algo extraordinário. Quando a mente está aberta e determinada, até a adversidade mais cruel pode revelar oportunidades que ninguém mais enxergaria. Um encontro casual com um estranho em um café trouxe uma ideia que transformaria completamente seu projeto. Um comentário feito por alguém aparentemente irrelevante se tornou a chave que abriria portas antes fechadas. Napoleon Hill sempre enfatizou: a oportunidade muitas vezes se disfarça de derrota e o sucesso muitas vezes se disfarça de fracasso. Clara sentiu o peso dessas palavras. Ela percebeu que cada obstáculo enfrentado, cada rejeição recebida, cada dificuldade vivida, era na verdade uma oportunidade para crescer, aprender e se fortalecer. Naquela tarde, Clara se sentou em frente ao espelho em sua casa. Olhou seu reflexo, viu o cansaço em seus olhos, mas também viu algo novo. A determinação inquebrável de alguém que não se deixa vencer por circunstâncias externas. Ela se lembrou das palavras de Napoleon Hill: os homens de sucesso são em grande parte aqueles que têm coragem de enfrentar os desafios que outros evitam. Ela sussurrou para si mesma: eu sou capaz de transformar cada obstáculo em triunfo. Minha mente é minha maior aliada e eu a utilizo para criar soluções. Naquela noite, Clara escreveu em seu diário: hoje, descobri que a dificuldade é a linguagem que o universo usa para me ensinar. Cada fracasso que enfrento é um degrau que me eleva mais alto. E então, algo ainda mais profundo aconteceu. Clara percebeu que o verdadeiro poder não estava apenas em superar os obstáculos externos, mas em dominar a própria mente. A dúvida interna, o medo de não ser suficiente, a tentação de desistir, esses eram os maiores inimigos. E ela, decidida, começou a enfrentá-los diariamente. A cada desafio, Clara lembrava-se de uma pergunta que Hill sugeria fazer a si mesmo: o que posso aprender com isso? Como posso transformar essa dificuldade em um trampolim para o sucesso? Em vez de reclamar, Clara buscava respostas. Em vez de lamentar, ela criava soluções. Em vez de desistir, ela avançava. Em uma caminhada solitária pelo parque, Clara refletiu sobre sua jornada até aquele momento. Perguntou-se: quantos de nós nos limitamos por medo, dúvida ou insegurança? Quantas portas permanecem fechadas porque não ousamos agir ou pensar grande? O vento frio que soprava naquele entardecer parecia sussurrar: coragem, persistência, fé. E então, Clara fez algo simbólico. Começou a caminhar mais rápido, respirando profundamente, sentindo o coração acelerar, sentindo a energia da ação. Cada passo era uma afirmação viva. Nada pode me deter. Cada dificuldade me fortalece. Eu sou capaz de conquistar tudo que desejo. No final do dia, Clara sentou-se novamente em sua mesa e fez um inventário mental de tudo o que havia acontecido.
As portas fechadas, as críticas, as rejeições, todas agora faziam sentido. Cada obstáculo havia sido uma aula de paciência, inteligência e coragem. Cada dificuldade era agora uma ponte para algo maior. E enquanto escrevia no diário, Clara entendeu uma verdade essencial. O sucesso não vem de evitar problemas, mas de aprender a dançar com eles, a transformá-los em aliados e a extrair deles a força necessária para avançar. Ela sabia, com cada célula de seu corpo, que estava se tornando a arquiteta de sua própria vida, moldando seu destino com fé, ação e persistência. Napoleon Hill dizia: "Não espere por circunstâncias perfeitas, aproveite as circunstâncias presentes e transforme-as em oportunidades." Clara sentiu que havia finalmente internalizado essa lição. Ela não seria mais uma espectadora de sua própria vida. Ela era agora a protagonista, capaz de enfrentar qualquer tempestade e transformar cada desafio em uma escada rumo à grandeza. Enquanto a noite se aproximava, Clara olhou para o céu estrelado e sussurrou: "Eu vejo as oportunidades em cada obstáculo. Eu crio meu destino. Eu alcanço a vitória que mereço." E assim, o terceiro capítulo da sua jornada não terminava com o fim de um dia, mas com a certeza de que cada obstáculo era uma oportunidade para crescer e que o verdadeiro poder reside na mente que acredita, age e persiste. Clara acordou antes do sol naquela manhã, sentindo o coração pesado, mas determinado. Depois de enfrentar os obstáculos e aprender a transformá-los em oportunidades, ela compreendeu algo essencial. Não basta acreditar, agir e superar dificuldades. É preciso foco absoluto. Napoleon Hill dizia: "O homem que consegue concentrar sua mente em um único objetivo por longos períodos é invencível." Enquanto preparava seu café, Clara refletiu sobre sua vida. Quantas vezes ela havia começado projetos, sonhos e ideias apenas para se dispersar no caminho? Quantas vezes sua mente havia se perdido em distrações, opiniões alheias e medos internos? Hoje, tudo isso precisava acabar. Ela precisava de clareza, disciplina e visão. Clara pegou novamente seu diário, abrindo uma página em branco. Ela escreveu com letra firme: "Meu objetivo é claro. Meu propósito é inabalável. Nada me desviará do meu caminho." Cada palavra parecia carregar uma energia nova, uma força silenciosa, mas poderosa, que preenchia seu espírito. Naquele dia, Clara decidiu testar seu foco de maneira radical. Ela desligou o celular, evitou qualquer distração e começou a trabalhar intensamente em seu projeto mais importante. Cada ação era feita com intenção, cada decisão cuidadosamente planejada, cada pensamento direcionado ao resultado desejado. Ela começou a perceber algo que Hill sempre enfatizava: o foco não é apenas olhar para frente, mas eliminar tudo que não contribui para sua visão. Enquanto as horas passavam, Clara sentiu a diferença entre agir de maneira dispersa e agir com atenção plena. Cada movimento era mais eficiente, cada ideia mais clara, cada resultado mais rápido. Ela caminhava sozinha pelo parque para organizar seus pensamentos e descobriu que a mente, quando totalmente concentrada, pode enxergar soluções que antes pareciam impossíveis. Mas, como sempre, o mundo testava sua determinação. Pequenos imprevistos surgiam, e-mails urgentes, solicitações inesperadas, vozes de dúvida sussurrando em sua mente. Clara sentiu o peso da distração tentando puxá-la para longe de seu objetivo. Foi então que ela se lembrou de uma frase poderosa de Hill: "A concentração da mente em um único objetivo transforma o impossível em inevitável." Ela respirou fundo, fechou os olhos e declarou em voz alta: "Meu foco é inquebrável. Cada pensamento, cada ação e cada escolha estão alinhados com meu sucesso."
Naquele momento, algo mudou. Clara sentiu que cada célula de seu corpo se alinhava com seu propósito. As distrações começaram a perder força. As pequenas dificuldades do dia a dia pareceram insignificantes diante de sua determinação. A clareza que ela sentia agora era quase física, como se pudesse tocar sua visão, segurá-la e moldá-la com as próprias mãos. Enquanto caminhava, ela começou a refletir sobre a importância do foco em todos os aspectos da vida. Não se tratava apenas de trabalho ou projetos. O foco era mental, emocional e espiritual. Era a capacidade de manter a atenção nas coisas que realmente importam, ignorando tudo que ameaça desviar a mente do caminho da realização. Clara sentou-se em um banco e observou o movimento das pessoas à sua volta. Todas pareciam ocupadas, mas dispersas, correndo atrás de várias coisas sem um objetivo claro. Ela percebeu a diferença entre aqueles que vivem no piloto automático e aqueles que vivem com propósito. Ela sabia que tinha escolhido o segundo caminho, o caminho de quem olha a vida nos olhos e decide moldá-la. Naquele dia, Clara também fez um exercício que Hill sempre recomendava: visualização intensa. Ela fechou os olhos, imaginando cada detalhe de seu sucesso, sentindo a alegria de cada conquista, a satisfação de cada objetivo atingido. Quanto mais clara era a visão, mais determinada ela se sentia. Ela repetia silenciosamente: meu foco é minha força. Cada passo me aproxima da vitória. Nada me desviará do meu propósito. Enquanto o sol se punha, Clara percebeu que o foco havia se tornado algo mais do que uma habilidade prática. Era uma força interior, uma disciplina que moldava não apenas suas ações, mas sua mente, seu espírito e seu destino. Era o segredo que separava aqueles que sonham daqueles que realizam. Antes de dormir, Clara escreveu mais uma vez em seu diário: hoje aprendi que foco não é apenas atenção, mas intensidade da mente, clareza do propósito e eliminação de tudo que não serve à minha visão. Hoje, minha mente se tornou meu maior aliado. Napoleon Hill ensinava que o sucesso nunca é acidental. Ele é fruto de ação combinada com fé e foco. Clara entendeu que, ao manter sua mente concentrada, ela não apenas avançava em direção aos seus objetivos, mas também desenvolvia uma força interna capaz de superar qualquer adversidade futura. Enquanto fechava os olhos naquela noite, sentiu algo profundo e transformador. A certeza de que, com fé, ação e foco absoluto, nenhuma montanha seria grande demais para ser movida. Ela não apenas sonhava, ela estava construindo seu destino, passo a passo, pensamento a pensamento, ação a ação. E assim, o capítulo do foco absoluto terminava não com um objetivo final alcançado, mas com a percepção de que Clara estava se tornando uma força da natureza, uma mente disciplinada, um espírito inquebrável, uma mulher pronta para conquistar tudo o que ousasse imaginar. O sol ainda não havia nascido, mas Clara já estava desperta, sentada à sua mesa com o diário aberto à sua frente. Nas últimas semanas, ela havia aprendido sobre ação e foco, sobre como transformar obstáculos em oportunidades, mas uma lição ainda mais profunda estava prestes a se revelar. A fé verdadeira, aquela que não vacila diante da dúvida ou da adversidade, é a força que move o universo a favor de quem acredita. Napoleon Hill ensinava: a fé é a força que transforma a visão em realidade. Sem ela, nenhum homem jamais alcançou grandes realizações. Clara se lembrou das vezes em que a dúvida tentou se infiltrar em sua mente. Ela pensou em cada pequeno contratempo, em cada crítica recebida, em cada fracasso temporário que quase a fez desistir. Mas naquela manhã, sentiu algo diferente. Um fogo silencioso, profundo, começava a crescer dentro dela.
Ela respirou fundo e fechou os olhos, visualizando seu objetivo mais caro. Aquele que parecia distante e quase impossível. Ela viu cada detalhe, o sucesso de seu projeto, a realização pessoal, a alegria de alcançar aquilo que antes só existia em seus pensamentos. E então, repetiu em voz firme: eu tenho fé inabalável. Meu sucesso é inevitável. Nada pode me deter. Naquele dia, Clara decidiu agir guiada pela fé. Ela entrou em reuniões importantes, mesmo sem garantias, e apresentou suas ideias com confiança absoluta. Cada palavra que saía de sua boca era carregada da certeza de que ela merecia e era capaz de alcançar o que desejava. A fé não era apenas esperança, era convicção, era força que transformava o medo em coragem, a incerteza em decisão. Mas, como sempre, a vida testava sua fé. Um dos parceiros mais importantes do projeto mostrou-se cético, questionando sua visão e sugerindo caminhos que não condiziam com seus objetivos. Clara sentiu a tensão crescer, mas em vez de ceder, lembrou-se das palavras de Hill. A falta de fé é a raiz de todos os fracassos. Ela respirou fundo, colocou a mão sobre o coração e disse: eu acredito. Acredito na minha capacidade, na minha visão e na força do meu propósito. E naquele momento, algo extraordinário aconteceu. A fé, quando verdadeira e inabalável, começou a agir como uma força magnética. Clara percebeu que o parceiro, mesmo cético, começou a considerar suas ideias com mais atenção. Não era apenas persuasão, era energia, era convicção profunda que atravessava qualquer barreira. Enquanto caminhava sozinha mais tarde, refletindo sobre os acontecimentos do dia, Clara percebeu que a fé não era apenas uma ferramenta para alcançar objetivos externos, mas um motor que transformava cada aspecto da vida. A fé guiava seus pensamentos, fortalecia suas ações e alinhava seu espírito com oportunidades que antes pareciam invisíveis. Ela sentou-se em um banco do parque, olhando o céu tingido de tons dourados e violeta pelo pôr do sol, e fez uma pergunta retórica que ecoava como uma afirmação poderosa. E se hoje fosse o meu último dia, teria eu fé suficiente para agir, para me levantar e continuar perseguindo meus sonhos? A resposta veio clara e firme: sim. Clara então começou a escrever em seu diário, cada frase mais intensa que a anterior. Hoje, compreendi que a fé é mais poderosa do que qualquer adversidade. Cada desafio que enfrento é uma oportunidade para fortalecer minha crença. A fé não é esperar que as coisas aconteçam, é agir com certeza, com convicção, mesmo quando ninguém mais acredita. E enquanto as estrelas surgiam no céu noturno, Clara sentiu algo quase sagrado, uma certeza profunda de que sua fé não era apenas uma emoção passageira, mas uma força real, tangível, capaz de mover montanhas e criar possibilidades onde antes existiam apenas obstáculos. Ela se lembrou das pessoas que haviam duvidado dela, das críticas que recebeu, dos fracassos que sofreu. Cada um desses momentos, que antes a fazia hesitar, agora se transformava em combustível para sua fé. Cada rejeição era agora uma lição. Cada dificuldade era um lembrete de que o universo recompensa aqueles que acreditam incondicionalmente. Antes de dormir, Clara fez uma última anotação em seu diário. A fé inabalável é minha aliada. Ela transforma minhas dúvidas em certezas, meus medos em coragem, meus sonhos em realidade. Hoje não apenas acredito, hoje eu sei que posso alcançar tudo o que desejo. E assim, o 5º capítulo da jornada de Clara terminava não com uma vitória externa, mas com algo muito mais poderoso. A compreensão de que a fé verdadeira, combinada com ação e foco, é o motor invisível que impulsiona cada conquista, cada passo, cada sonho realizado. Clara sabia, com cada fibra do seu ser,
que estava agora pronta para enfrentar qualquer desafio, superar qualquer obstáculo e alcançar a grandeza que sempre estivera ao seu alcance, desde que tivesse fé suficiente para acreditar nela mesma. O dia começou cedo, mas Clara não se sentia apressada. Ela havia aprendido ao longo da jornada que cada momento carregava oportunidades invisíveis e que a forma como ela pensava e sentia podia atrair ou repelir essas oportunidades. Napoleon Hill sempre dizia: o que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Mas agora, Clara percebia algo mais profundo. Não basta conceber e acreditar, é preciso vibrar em sintonia com aquilo que se deseja. Enquanto caminhava pelas ruas silenciosas da cidade, ela refletiu sobre as últimas semanas. Cada obstáculo superado, cada ação tomada com fé e foco, havia atraído pequenas vitórias, coincidências providenciais e encontros que pareciam planejados pelo destino. Não era sorte, era resultado da energia de sua mente concentrada e de sua fé inabalável. Clara parou em frente a uma vitrine e olhou seu reflexo. Seus olhos refletiam não apenas determinação, mas uma consciência profunda. Ela era um ímã para oportunidades, riqueza e sucesso. Pensamentos negativos ou medos não tinham mais espaço em sua mente. Cada pensamento positivo, cada visualização de sucesso, cada afirmação repetida em voz alta, funcionava como um ímã invisível que atraía as circunstâncias certas. Ela respirou fundo e disse: eu sou um ímã para oportunidades, riqueza e prosperidade. O universo está ao meu lado. A afirmação não era apenas um mantra, era uma energia que percorria cada célula do seu corpo, transformando sua mente em um polo magnético de criação e abundância. O dia avançava e Clara começou a aplicar conscientemente a lei da atração em todas as pequenas decisões. Quando uma ligação importante surgiu, ela estava pronta. Quando uma oportunidade inesperada apareceu, ela soube reconhecer e agir com clareza. Ela percebeu algo que Hill sempre enfatizava: as oportunidades aparecem para aqueles que estão preparados para recebê-las. Mas a verdadeira lição não estava apenas em atrair coisas externas. Estava em entender que a riqueza, a felicidade e o sucesso começam dentro de nós. Clara percebeu que pensamentos de escassez ou dúvida criavam resistência e bloqueios. Por outro lado, pensamentos de abundância, gratidão e confiança criavam portas abertas, conexões inesperadas e soluções que antes pareciam impossíveis. Naquele fim de tarde, enquanto caminhava sozinha em um parque, Clara começou a fazer um exercício poderoso: visualização detalhada de seus sonhos já realizados. Ela não apenas imaginava, mas sentia cada conquista, cada vitória, cada alegria como se já estivesse acontecendo. Ela visualizava o sucesso de seu projeto, a satisfação de seus clientes, a estabilidade financeira e, principalmente, a realização de seu propósito. Então, ela fez a pergunta que Napoleon Hill sugeria a todos os que buscam prosperidade: estou vibrando na frequência daquilo que desejo ou estou permitindo que medos e dúvidas distorçam minha energia? Clara percebeu que, em alguns momentos, havia cedido a pensamentos negativos, mas agora estava consciente e decidida a reprogramar sua mente. Ela fechou os olhos, respirou profundamente e declarou: tudo que desejo já está a caminho. Eu atraio pessoas, oportunidades e recursos que me ajudam a alcançar meus objetivos. Nada pode me impedir. Enquanto o céu mudava de cor com o pôr do sol, Clara sentiu uma energia fluindo através dela. Uma força invisível que guiava cada passo, cada decisão, cada pensamento. Ela percebeu que a lei da atração não era mágica. Era o reflexo de uma mente disciplinada, focada e confiante, capaz de alinhar pensamentos, sentimentos e ações com seu objetivo. Mais tarde, ao escrever em seu diário, Clara refletiu:
Hoje compreendi que a lei da atração funciona quando a mente, o coração e o espírito estão alinhados. Quando penso, sinto e ajo em harmonia com meus objetivos, atraio para minha vida tudo o que preciso para realizar meus sonhos. O universo é meu aliado e cada passo que dou o aproxima do meu destino. Ela então olhou para o horizonte e sorriu, percebendo que sua vida não era mais fruto do acaso. Cada desafio, cada passo dado com fé, cada pensamento positivo e cada visualização consciente estavam criando uma realidade tangível. Clara estava aprendendo a moldar seu destino com as próprias mãos, ou melhor, com a própria mente e energia. Napoleon Hill dizia: "O homem que domina a mente, domina o mundo." Clara sentiu que estava no caminho de dominar não apenas seu mundo externo, mas também seu mundo interno, criando uma vida de abundância, propósito e prosperidade. E assim, Clara terminou o 6º capítulo de sua jornada com uma convicção profunda. A verdadeira riqueza não estava apenas no que ela podia alcançar externamente, mas na consciência de que sua mente era um ímã poderoso, capaz de atrair para sua vida tudo aquilo que ela merecia e mais. Cada pensamento, cada emoção e cada ação agora eram instrumentos de criação de sua própria realidade. Clara acordou naquela manhã com uma sensação diferente, um misto de paz e energia concentrada. Durante semanas, ela havia aprendido sobre fé, ação, foco e a lei da atração. Mas enquanto caminhava sozinha pelo parque, percebeu que algo ainda precisava ser compreendido para que sua jornada fosse completa. A verdadeira riqueza não é apenas dinheiro, oportunidades ou reconhecimento externo. É uma força interna que se manifesta no mundo. Napoleon Hill sempre dizia: "A riqueza começa na mente." Clara refletiu profundamente sobre essa frase. Ela entendeu que qualquer busca por prosperidade externa sem autoconfiança, sem clareza de propósito e sem fé verdadeira seria vazia. Tudo começa no interior, no que você acredita sobre si mesmo, na coragem que sente, na disciplina que pratica, na gratidão que cultiva. Sentada em um banco, Clara fechou os olhos e fez uma autoanálise honesta. Perguntou-se: tenho cultivado riqueza interna? Tenho alimentado minha mente com pensamentos de abundância e coragem? Ou ainda deixo o medo e a dúvida dominarem minha vida? Ela percebeu que por muito tempo a dúvida e o medo haviam roubado sua energia, desviando-a de seu verdadeiro potencial. Ela respirou fundo e declarou: minha mente é rica, meu coração é abundante, minha vida é próspera. Tudo que cultivo dentro de mim se reflete no mundo ao meu redor. Ao dizer isso, sentiu algo mudar profundamente. Não era apenas confiança, era uma sensação tangível de poder interior, de controle sobre sua própria realidade. Naquele dia, Clara começou a agir de forma diferente. Cada decisão, cada interação, cada passo era guiado por essa consciência recém-descoberta. Quando encontrou pessoas céticas ou críticas, não se deixou afetar. Pelo contrário, sua riqueza interna lhe dava paciência, sabedoria e a capacidade de transformar a negatividade em aprendizado. Ela refletiu sobre sua jornada até aquele ponto. Os desafios enfrentados, as portas que se fecharam, os obstáculos aparentemente insuperáveis. Tudo isso agora parecia necessário, como se a vida tivesse preparado cada experiência para ensiná-la que a prosperidade verdadeira começa dentro de nós. Enquanto caminhava em direção à sua casa, Clara se lembrou de uma pergunta provocativa que Napoleon Hill sugeria a todos os buscadores de sucesso. Você está cultivando riqueza dentro de si antes de buscá-la fora? Ela entendeu que buscar sucesso externo sem cultivar riqueza interna era como tentar colher frutos de uma árvore sem raiz. Durante a tarde, Clara sentou-se novamente com seu diário e escreveu:
Hoje aprendi que a riqueza verdadeira não é medida pelo que tenho, mas pelo que sou. Cada pensamento de coragem, cada ato de bondade, cada decisão tomada com fé é um investimento em minha própria riqueza interna. E tudo que cultivo dentro de mim se manifesta no mundo ao meu redor. Clara percebeu algo ainda mais profundo. Quando a mente, o espírito e as ações estão alinhados com valores de fé, gratidão e determinação, a prosperidade se torna inevitável. Não apenas oportunidades surgem, mas elas surgem no momento certo, com intensidade e precisão. É como se o universo respondesse diretamente à frequência interna de quem cria riqueza dentro de si. No final do dia, Clara sentou-se à janela e olhou o horizonte, refletindo sobre tudo que havia aprendido. Sentiu uma gratidão profunda por cada obstáculo, cada desafio e cada momento de dúvida, pois tudo isso a havia levado até ali. Ela compreendeu que a verdadeira riqueza não era apenas financeira, era mental, emocional e espiritual. Era a capacidade de transformar qualquer situação em oportunidade, qualquer medo em coragem, qualquer dúvida em fé inabalável. E assim, Clara escreveu a última frase do dia no diário. Minha riqueza começa dentro de mim. Cada pensamento, cada ação e cada sentimento são sementes que florescem em abundância. Eu sou próspera em mente, corpo e espírito. Naquela noite, ao deitar-se, Clara sentiu uma força interior que jamais havia sentido antes. Ela não apenas sonhava com sucesso, ela havia se tornado a arquiteta de sua própria vida, moldando cada detalhe com riqueza interna, fé, ação e foco. Napoleon Hill dizia: o sucesso e a prosperidade são reflexos do que cultivamos em nossa mente e coração. Clara finalmente compreendeu essa verdade, sabendo que agora estava preparada para qualquer desafio futuro e que cada passo seu não apenas a aproximava de seus objetivos, mas também fortalecia a riqueza que já existia dentro dela. Clara acordou naquela manhã sentindo o peso de semanas intensas de aprendizado e ação. Apesar de toda a fé, foco e riqueza interna que vinha cultivando, havia algo que ainda a desafiava: o medo. Não o medo das dificuldades externas, mas aquele medo silencioso, sorrateiro, que sussurra que não somos suficientes, que nossas ideias são pequenas, que o mundo é grande demais para nossas ambições. Napoleon Hill ensinava: o medo é o maior inimigo do progresso. Ele paralisa, atrasa e destrói o espírito. Clara compreendeu que, por mais que tivesse avançado, ainda precisava enfrentar esse inimigo interno com coragem absoluta. Ela começou o dia com uma caminhada solitária. As ruas estavam vazias e o vento frio cortava seu rosto, mas Clara sentia que aquele momento era simbólico, uma preparação para enfrentar os limites que sempre a seguraram. Cada passo era um desafio silencioso. Será que consigo ir além? Será que consigo confiar completamente em mim mesma? Durante a caminhada, ela se lembrou de todos os momentos em que havia se deixado paralisar pela dúvida. Cada oportunidade perdida, cada hesitação, cada comentário crítico de alguém que não acreditou nela. Mas, em vez de permitir que o medo a controlasse, Clara fez algo poderoso. Ela decidiu encarar cada medo como um aliado que mostra onde sua força precisa crescer. Ao chegar em um café próximo, Clara decidiu colocar em prática um exercício que Hill sempre recomendava: olhar no espelho e declarar suas próprias verdades, enfrentando o reflexo sem pedir permissão para o mundo acreditar. Ela olhou seu reflexo, respirou fundo e disse: eu enfrento meus medos com coragem. Nada me limita. Cada desafio é um degrau que me eleva mais alto. Ela repetiu isso várias vezes, sentindo cada palavra se enraizar em seu espírito.
Clara percebeu que o verdadeiro poder não está em evitar os medos, mas em enfrentá-los, transformando-os em combustível para agir com mais intensidade, confiança e determinação. E então, o mundo começou a testar sua coragem mais uma vez. Durante a tarde, uma crítica inesperada veio de alguém próximo ao seu projeto. A pessoa questionou a capacidade de Clara de liderar. Sugeriu que suas ideias eram ousadas demais e que talvez ela estivesse fora de seu alcance. O coração de Clara disparou por um instante e a dúvida começou a tentar infiltrar-se novamente. Mas Clara se lembrou de tudo que havia aprendido até aquele momento. A fé inabalável, o poder do foco, a ação constante e a riqueza interna. Ela respirou fundo, colocou a mão sobre o peito e repetiu silenciosamente: meu valor não depende da opinião alheia. Eu sou capaz, eu sou suficiente, eu alcançarei meus objetivos. Nesse instante, algo mudou. A crítica, que antes poderia ter sido uma pedra em seu caminho, tornou-se uma oportunidade para reforçar sua confiança e determinação. Clara percebeu que cada julgamento, cada dúvida externa, era apenas um espelho que refletia as inseguranças que precisavam ser transformadas em força. Ela passou o resto do dia aplicando essa lição em cada interação, em cada decisão e em cada ação. Cada passo em frente era acompanhado por uma consciência clara. O medo é apenas um indicador daquilo que precisamos superar para alcançar nosso potencial máximo. Durante a noite, Clara sentou-se em frente ao espelho novamente, olhando profundamente para seus olhos. Ela se lembrou de uma pergunta provocativa que Hill sugeria fazer. Você está vivendo ou apenas existindo, permitindo que o medo determine seus passos? A resposta era clara. Ela não mais existia à sombra do medo. Ela vivia com coragem, determinação e fé. Clara escreveu em seu diário: hoje percebi que enfrentar meus medos é a chave para a liberdade. Cada crítica, cada insegurança e cada limite percebido são apenas degraus que me elevam. Eu não recuo diante do medo. Eu o transformo em ação, força e coragem. Nada me detém. Naquele dia, Clara não apenas superou seus medos, ela os dominou, transformando cada sombra interna em luz, cada dúvida em força, cada limite em impulso. Ela sentiu algo profundo, a certeza de que a coragem verdadeira não é a ausência de medo, mas a capacidade de avançar, apesar dele. Enquanto se deitava, Clara sorriu, percebendo que o medo que antes a havia controlado agora servia como combustível para alcançar grandes alturas. Napoleon Hill dizia: o homem que conquista seus medos, conquista tudo. Clara sabia com cada fibra do seu ser que estava vivendo isso na prática. Ela não apenas sonhava com a vitória, ela estava se tornando invencível. E assim, o 8º capítulo de sua jornada terminava, não com a ausência de desafios, mas com a força interior de quem sabe que nenhum medo externo ou interno tem poder sobre a mente e o espírito determinados. Clara estava pronta para continuar sua ascensão, enfrentando o mundo de cabeça erguida, com coragem, fé e confiança absolutas. Clara acordou naquela manhã sentindo a força de semanas de aprendizado, fé e coragem. Mas algo dentro dela dizia que ainda havia um segredo maior a dominar: a persistência. Napoleon Hill sempre enfatizava: a persistência é o fator determinante entre o sucesso e o fracasso. Aquele que desiste cedo nunca verá a vitória. Clara sentiu que havia chegado o momento de aplicar essa lição com intensidade total. Enquanto caminhava sozinha pelas ruas da cidade, ela refletiu sobre todas as vezes em que quase havia desistido. Cada obstáculo que parecia insuperável, cada porta que se fechava, cada crítica e dúvida externa poderiam ter sido razões para parar. Mas Clara percebeu algo essencial: desistir era fácil,
Avançar era raro, e é exatamente isso que separa os grandes vencedores daqueles que apenas sonham. Ela parou em frente a uma livraria e olhou para as prateleiras repletas de livros sobre sucesso e superação. Pegou um volume de Napoleon Hill e abriu aleatoriamente, como se o destino quisesse dar uma lição direta. Mais de 95% dos homens fracassam por falta de persistência. Eles desistem no momento em que a vitória está mais próxima. Clara sorriu, sentindo o coração acelerar. Estava no momento exato de provar que podia ir além. Aquele dia foi repleto de pequenas batalhas. Clara enfrentou críticas em reuniões, desafios inesperados no projeto e até momentos em que a dúvida tentava infiltrar-se em sua mente novamente. Mas ao invés de recuar, ela aplicou a persistência como uma arma silenciosa. Cada telefonema, cada e-mail, cada decisão tomada era feito com consistência, determinação e fé absoluta em seus objetivos. Durante uma caminhada solitária pelo parque à tarde, Clara refletiu sobre a importância da persistência não apenas no esforço externo, mas na disciplina mental. Hill dizia: "A mente que persiste não conhece derrota, porque cada obstáculo é apenas mais um passo para frente." Ela percebeu que a persistência não é teimosia cega, mas a combinação de ação contínua, aprendizado constante e fé inabalável. Em certo momento, uma situação que parecia impossível começou a se desenrolar. Um parceiro importante reconsiderou sua posição. Uma oportunidade inesperada surgiu e uma ideia que parecia perdida finalmente encontrou um caminho. Clara sorriu, percebendo que os frutos da persistência não aparecem imediatamente, mas chegam com intensidade quando a determinação é verdadeira. Ela olhou para si mesma no espelho do café em que havia parado para descansar e disse em voz alta: "Eu persisto, insisto e conquisto. Cada queda é um impulso para subir mais alto. Nada pode me deter." Cada palavra carregava não apenas emoção, mas uma força tangível, como se fosse uma energia invisível que guiava cada passo futuro. Clara também refletiu sobre a importância de aprender com cada erro, em vez de se desencorajar. Cada falha era uma oportunidade de ajuste, cada obstáculo uma aula, cada crítica um guia. A persistência não era apenas sobre esforço físico ou mental, mas sobre capacidade de absorver lições e avançar ainda mais forte. Ao anoitecer, Clara sentou-se em frente ao seu diário e escreveu: "Hoje compreendi que a persistência é a ponte entre sonho e realização. Cada ação consistente, cada passo dado apesar da dificuldade, cada momento de coragem constrói o império da minha vida. Eu não desisto, eu não recuo, eu avanço com fé, foco e determinação." Enquanto olhava pela janela para o céu noturno, Clara sentiu algo profundo. A certeza de que o esforço contínuo não apenas levaria a vitórias externas, mas também a uma transformação interna irrevogável. A persistência havia se tornado parte de sua identidade, assim como a fé, o foco e a coragem. Napoleon Hill dizia: "O homem que desiste cedo nunca percebe o quão perto estava do triunfo." Clara sorriu com consciência plena dessa verdade. Cada desafio, cada contratempo, cada dúvida havia sido vencido, não apenas com força externa, mas com disciplina mental e perseverança inabalável. Naquele momento, Clara percebeu algo ainda mais profundo. A persistência constrói não apenas resultados, mas caráter, confiança e visão de futuro. Cada passo, cada ação, cada dia dedicado com fé e disciplina estava moldando um legado. E não apenas para ela, mas para todos que um dia se inspirariam em sua história. O 9º capítulo terminava com Clara sentindo que não havia limites para aquilo que poderia alcançar. O mundo ainda traria desafios, mas a persistência havia se tornado sua aliada mais poderosa.
Ela não mais esperava resultados imediatos. Ela sabia que cada esforço contínuo, cada ação repetida com propósito, a aproximaria inevitavelmente do sucesso e da realização total. Clara acordou naquela manhã com uma sensação de completude que nunca havia experimentado antes. Não era apenas satisfação por conquistas externas ou sucesso aparente. Era a consciência de que, ao longo da jornada, algo profundo havia se transformado dentro dela. Napoleon Hill dizia: "O verdadeiro sucesso começa dentro de você e se reflete em tudo que você faz." Clara sentiu essa verdade em cada célula do seu corpo, em cada pensamento e em cada batida do seu coração. Ela olhou para o espelho e, pela primeira vez, viu não apenas seu reflexo, mas sua própria força materializada. Cada obstáculo superado, cada medo enfrentado, cada ação tomada com fé e persistência estava gravado em seu olhar, em sua postura, em sua energia. Ela não era a mesma mulher que caminhava sozinha e insegura semanas atrás. Agora, Clara era uma força da natureza, um espírito alinhado com seus sonhos, com sua fé e com seu propósito. Naquele dia, Clara decidiu caminhar pela cidade, mas não apenas para se movimentar, para absorver cada experiência como aprendizado e oportunidade. Cada esquina, cada pessoa, cada situação era um espelho que refletia sua própria transformação. Ela percebeu que o mundo respondia à sua energia. Quando falava com alguém, seu entusiasmo e convicção inspiravam. Quando agia, suas decisões refletiam clareza e propósito. Durante a caminhada, Clara refletiu sobre todas as lições que havia aprendido. A fé inabalável, que transformava dúvidas em coragem e desafios em oportunidades. A ação constante, que fazia o impossível se tornar inevitável. O foco absoluto, que canalizava energia e pensamento para aquilo que realmente importava. A persistência incansável, que construía pontes onde outros viam barreiras. A riqueza interna, que refletia sua força no mundo exterior. A lei da atração, que transformava pensamentos claros e positivos em realidade tangível. A superação de medos e limites internos, que a tornava invencível diante de críticas e dificuldades. Clara percebeu que todas essas lições não eram apenas habilidades, eram partes de sua essência, moldadas através da prática, da disciplina e da coragem. Cada dia vivido, cada desafio enfrentado havia sido um degrau na escada que a conduziria a uma vida de verdadeira realização. Mais tarde, Clara sentou-se no parque, onde tudo parecia começar semanas antes. Olhou para o céu e respirou profundamente, sentindo o vento como se fosse uma força viva que conectava seu coração ao universo. Ela pensou: eu não apenas alcancei objetivos, eu me tornei aquilo que sempre desejei ser. E então veio a percepção mais profunda de todas. O verdadeiro sucesso não é medido apenas por riquezas, status ou reconhecimento. O verdadeiro sucesso é equilíbrio, clareza, força interior e capacidade de inspirar outros com o próprio exemplo. Clara entendeu que havia construído uma vida rica em significado, propósito e abundância em todos os níveis: emocional, mental, espiritual e material. Ela olhou para seu diário, abriu uma página em branco e escreveu: "Hoje compreendi que cada passo da minha jornada foi essencial. Cada medo enfrentado, cada obstáculo superado, cada ação tomada com fé e persistência me trouxe até aqui. Eu sou a arquiteta da minha vida. Eu sou abundância, eu sou poder, eu sou coragem, eu sou riqueza em pensamento, sentimento e ação. O universo está a meu favor e minha jornada de realização nunca termina." Clara então sorriu, consciente de que sua transformação não era apenas um destino, mas um processo contínuo. Cada dia seria uma oportunidade de fortalecer sua mente,
expandir seu espírito e criar impacto no mundo ao seu redor. Napoleon Hill dizia: o homem que consegue dominar sua mente e alinhar seus desejos com ação e fé torna-se imparável. Clara havia se tornado exatamente isso: imparável, íntegra, poderosa e plena. Ao caminhar de volta para casa naquela noite, Clara sentiu algo extraordinário. A sensação de que não estava mais sozinha, mesmo quando caminhava sozinha. O universo, a vida e sua própria força interior estavam com ela, guiando cada passo, inspirando cada ação e garantindo que cada sonho fosse apenas uma questão de tempo até se tornar realidade tangível. E enquanto o céu noturno se iluminava com estrelas, Clara sussurrou para si mesma: eu alcancei. Eu me transformei. Eu acredito, ajo, persisto e prospero. Nada pode me deter, pois meu poder está dentro de mim, e minha vida é um reflexo dessa verdade. O 10º capítulo da jornada de Clara terminava com a certeza de que a transformação verdadeira não é um ponto de chegada, mas um estado permanente de crescimento, fé e realização. Ela havia aprendido que a vida responde a quem age com coragem, pensa com clareza, persiste sem desistir e acredita com todo o coração. E assim, a história de Clara se tornou um exemplo vivo do que Napoleon Hill sempre ensinou: que qualquer pessoa com fé inabalável, ação constante, foco, persistência e consciência de sua própria riqueza interior pode alcançar a grandeza e transformar sonhos em realidade. E assim termina a jornada de Clara. Mas a sua própria jornada está apenas começando. Lembre-se, tudo o que você deseja já existe dentro de você. A fé, a coragem, a ação e a persistência são as chaves que transformam sonhos em realidade. Cada passo que você dá hoje, mesmo que pequeno, é um degrau em direção à vida que você merece. Se este vídeo tocou seu coração, lembre-se de se inscrever no canal para não perder mais conteúdos que vão fortalecer sua mente e transformar sua vida. Deixe seu like se você acredita que é capaz de conquistar qualquer coisa que imaginar. E comente aqui embaixo qual é o seu maior sonho e o primeiro passo que você vai dar hoje para realizá-lo. Porque a verdade é esta: o mundo responde àqueles que agem, que acreditam e que nunca desistem. E você, assim como Clara, tem o poder de criar a vida que sempre sonhou. Então, levante-se, respire fundo e dê o próximo passo. O universo está esperando por você.